Olá, que bom você estar aqui nessa jornada de escrita de si. O objetivo é destravar e aprimorar processos de escrita, até que escrever seja um hábito consistente e prazeroso, mesmo com medo da página em branco. Para quem não me conhece, eu sou Bianca Santana, escritora, jornalista e professora. O tema de hoje é a própria escrita de si. Para começar, quero trazer Foucault para essa conversa. Michel Foucault, um filósofo francês que pensou sobre a escrita de si. Foucault se dedicou a compreender o poder e o conhecimento, e para isso ele foi à Grécia Antiga. Mas calma, isso não é muito eurocêntrico? Os próprios gregos não aprenderam com povos africanos e orientais? Sim, mas não nos limitaremos nessa jornada, nem ao Foucault, nem à Grécia Antiga. Ao longo da jornada, teremos como referências muitas mulheres, brancas, negras, autoras e autores de diferentes lugares do mundo, principalmente da América Latina e África, a Méfrica Ladina, como bem nomeou Lélia Gonzalez. Mas começaremos por Foucault, que escreveu um ensaio referência aqui na nossa jornada, chamado Escrita de Si, de 1983, publicado em diferentes coletâneas. Foucault trata dos cadernos dos gregos, suas anotações, suas cartas, e busca compreender como essa escrita é parte da construção da subjetividade, uma técnica de si. O sujeito se constitui ao escrever sobre si. Lembra que Foucault investiga o poder? Para ele, se há poder, há resistência. Muito a grosso modo. Para Foucault, o poder não está concentrado em um governante ou no governo, mas se manifesta em todos os aspectos da vida social. Ele analisa os dispositivos de poder, como as leis, as normas, a arquitetura, os discursos, os não ditos, que regulam comportamentos e produzem regimes de verdade. Por meio desses dispositivos, os corpos são controlados, vigiados, moldados. Os dispositivos, então, são conjuntos de práticas, discursos, instituições, normas e saberes que organizam e exercem poder sobre a vida social. Exemplos de dispositivo: vigilância permanente, câmera em todo lugar, discurso médico que define o que é saúde e o que é doença, discursos religiosos sobre uma sexualidade considerada normal, discurso que propaga um padrão de beleza, o quartinho da empregada na arquitetura brasileira. Mas como resistir a esses dispositivos de poder, a esse biopoder que controla nossos corpos? A biopolítica, que é o modo como o Estado usa esse poder para governar populações, definindo quem pode viver e quem deve morrer. Resistir à necropolítica, como disse Mbembe, ou à política de morte, nos termos de Sueli Carneiro. Quando Foucault investiga a resistência ao poder, ele vai para os autores gregos e toma contato com as chamadas técnicas de si, ou artes do viver. O cuidado de si e o cuidado do outro. Meditação, jejum, exercícios físicos, a própria escrita de si. Lá no ensaio, tem um momento em que ele escreve: a escrita de si mesmo atenua os perigos da solidão. O fato de se obrigar a escrever desempenha um papel de companheiro, que a escrita vai exercer um papel de movimentos interiores da alma. E ele continua. A escrita de si, então, por Foucault, é um modo de resistir ao biopoder. Margarete Hago é historiadora, professora da Unicamp, que também recorre ao Foucault e à escrita de si como chave de análise. No livro A Aventura de Contar-se, ela dá dicas muito preciosas. Ela fala da escrita de si como a possibilidade de assumir o controle da própria vida, tornar-se sujeito de si mesmo pelo trabalho de reinvenção da subjetividade possibilitado pela escrita de si. Trata-se da possibilidade de se tornar autor, autora do próprio script, apesar do poder e da biopolítica. Nesse contexto, Foucault também nos convida a pensar na parrésia ou parresia, um conceito grego que trata de dizer a verdade.
parrésia é a coragem de falar a verdade, especialmente uma verdade incômoda, diante do poder, mesmo quando isso traz riscos. No exercício da escrita de si, a parrésia nos convoca a sermos honestas conosco mesmas, a nomearmos experiências, sentimentos, contradições, mesmo que ofereça riscos. Escrever a verdade sobre si é, portanto, um ato político e ético. É escolher não silenciar o que incomoda. É construir liberdade por meio da linguagem. Diante da vigilância e do controle, escrever com parrésia é um ato de resistência. Muitas vezes, a gente não escreve porque não quer ferir o outro. Se eu contar um episódio específico da minha vida, eu vou expor algumas pessoas que conviveram ou ainda convivem comigo. E isso pode ser um impeditivo para a escrita. Acho melhor não contar, não escrever. Ora, se eu não escrevo, eu não exercito a parrésia. Eu barro a possibilidade de cuidado de si e cuidado do outro, que traz a escrita de si. Eu interrompo o mergulho na minha subjetividade. Não estou dizendo com isso para escrever qualquer coisa sem pensar em ninguém, mas criar estratégias para que essa escrita seja possível, sem invadir ou violentar o outro. Além do medo de ferir as pessoas que a gente ama, a gente também tem medo de ser expostas, medo de não ser entendida, medo do julgamento. Os riscos existem, mas nós podemos mapeá-los e planejar como lidar com cada um deles. Muitas vezes, o medo nos impede até de perceber quais são os reais riscos ao escrever. A gente vai falar mais sobre isso nos próximos vídeos. O impeditivo mais comum que eu tenho visto para a escrita de si é achar que existe o momento certo para começar a escrever. Só que o momento certo nunca chega. Algumas pessoas sentem insegurança com as regras gramaticais, o próprio vocabulário, por não saberem o bastante sobre determinado tema. Mas olha, lembra dos regimes de verdade? Dos dispositivos de poder? Acreditar que apenas quem domina determinado padrão da norma culta pode escrever é se submeter a um regime de verdade. Resistir a esse regime é escrever mesmo com os nossos medos e inseguranças. É evidente que você pode ter alguém revisando o seu texto antes de publicar. Os maiores escritores têm editor, revisor, para aprimorar e corrigir os textos. Por que nós precisaríamos escrever sem erro? Isso não existe. Então, bora começar? Destravar a escrita? Ter nossos textos para então poder aprimorar e revisar? Mas como eu começo? Pega papel e lápis, ou papel e caneta, ou seu computador, seu tablet, seu celular, mas anota. Foucault analisa como as cartas são ferramentas importantes para a constituição da subjetividade. Elas permitem reflexões sobre si mesmo, consolidar aprendizados e moldar condutas. As cartas não eram apenas um meio de comunicação entre os gregos, mas também um exercício de autoconstrução e autodomínio, uma tecnologia do eu, uma tecnologia de si. Ao escrever uma carta, mesmo sem planejar, deixando a escrita fluir, é possível organizar os pensamentos, revisar ações, reafirmar ideias. Um exercício de disciplina e cuidado consigo mesma. A carta é um espelho. Com certeza você já escreveu muitas cartas na sua vida. Mas vamos escrever outra agora? Não precisa mandar, pode ser interessada para qualquer pessoa. Pense em alguém, quem primeiro aparecer na sua cabeça. E já começa a escrever para essa pessoa, sem planejar, sem grandes reflexões. Vai escrevendo. Uma palavra puxa a outra, sem querer corrigir, sem querer melhorar o texto. Enquanto a gente está escrevendo, a gente só escreve uma palavra depois da outra. Pode ser uma carta longa, uma carta curta. Escreva até sentir que contou tudo o que você queria. Quem sentir vontade, pode colocar a própria carta ou um trechinho da carta aqui nos comentários. Eu vou ler com muito carinho.
É isso. Hoje ficamos por aqui. Não deixem de acompanhar as publicações, curtir os vídeos e compartilhar. Até o próximo encontro. Obrigada!